Oi, pessoal, a gente vai começar hoje com mais um episódio do Voz X. Hoje a gente vai falar de pulmão. Eu sou a professora Karina. Para quem não me conhece, eu sou especialista em diagnóstico por imagem e trabalho com tomografia há muitos anos. Antes de começar o Voz X, só falar da nossa parceria com a Premier, que junto com a gente vem acreditando em nossos cursos. E eu sou a professora Laila, mais uma vez aqui com vocês, e a gente hoje vai falar de pulmão. Vamos abordar aqui dois exames. Eu vou mostrar primeiro um exame relativamente normal, vou falar um pouquinho de anatomia dos lobos pulmonares e de metaplasia óssea. Depois a professora Karina vai entrar e vai mostrar outro exame para vocês. Então vamos lá. Comecei aqui então com um exame de cão para vocês, nesse programa aqui que é o Horus, tá bom? Então, se vocês olharem aqui no cantinho da esquerda, a gente está vendo um exame aqui, está escrito Lang, né? Então, essa é um filtro que a gente coloca depois que é feito a aquisição do exame, para poder identificar melhor as estruturas das vias aéreas, tá bom? Então, aqui é a região da traqueia, e a gente já começa a ver um pouquinho do parênquima pulmonar. Como eu comentei com vocês, eu vou ensinar como é que a gente identifica os lobos pulmonares, tá? Quando a gente está passando aqui no transversal, é um pouco mais difícil, né? Então, nos extremos, aqui como eu estou já próximo da cavidade abdominal, eu sei que eu estou diante aqui do lobo caudal direito, do lobo caudal esquerdo. Mas, em alguns momentos, fica um pouco mais complicado. Por exemplo, outro lobo que é relativamente fácil de achar é o acessório, ó, que ele tem esse formato aqui, tá bom? Ele é mais ventral. Mas o lobo médio e a porção caudal do lobo cranial esquerdo são um pouquinho mais complicadas da gente identificar. Então, como é que eu faço? Então, eu saio aqui apenas do transversal e vou para a reconstrução multiplanar, o MPR. Então, quando a gente está aqui no MPR, que a gente consegue enxergar o plano transversal, o plano sagital e o plano dorsal, a gente vai tentar identificar os lobos. Para isso, eu vou pegar o meu eixo aqui no plano dorsal e coloco desse lado do tórax e alinho essa linha amarela com o pulmão, do lado direito. Tá? E aí eu gosto, então, de vir aqui para o sagital, que eu tenho mais facilidade para identificar os lobos pulmonares. Percebam aqui no sagital, eu vou movimentar o eixo aqui, que vocês vão identificar duas linhas como se fosse um vazio, né? São essas duas linhas que estão aqui, que dividem os lobos pulmonares. Então, eu vou desenhar para vocês olharem, ó, essa linha aqui e essa, tá? Eu vou apagar para vocês poderem enxergar melhor. Nesse pedaço aqui, dentro dessas linhas, nessa forma triangular e mais ventral, está o lobo médio, tá bom? E aí, caudal ao lobo médio, a gente tem o lobo caudal direito e cranial, a gente tem o lobo cranial direito. A gente passa agora para o lado esquerdo para encontrar, então, os outros lobos. A porção cranial do lobo cranial, a porção caudal do lobo cranial e o lobo caudal esquerdo, tá? Isso vale tanto para cão quanto para gato. Então, mais uma vez, alinhando o meu eixo aqui, essa linha amarela no dorsal, eu vou procurar, então, uma imagem relativamente parecida com o lado direito, eu vou procurar, então, aonde está o limite entre os lobos. Esse lado aqui pode ser um pouquinho mais desafiador, mas uma região aqui eu consigo identificar, uma divisão entre os lobos aqui, tá? Então, aqui a gente está observando o lobo caudal esquerdo, tá? E quem está para cá é o cranial, mas o cranial ele é dividido na porção cranial e na porção caudal. Quando a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de encontrar esse vazio, essa linha divisória entre os lobos, a gente pode seguir os vasos e os brônquios. Percebam que tem aqui vaso e brônquio vindo para essa região mais ventral. Eu vou movimentar o exame e vocês vão perceber, tá? Quem está aqui nessa região mais ventral, olha aqui, dá para ver bonitinho, é a porção caudal do lobo cranial. Se você está tendo dificuldade para identificar, aí a gente pode usar então um MINIP, né? Que é a projeção de intensidade mínima, e ele vai ampliar, então, virtualmente esses brônquios,
e a gente consegue identificar o trajeto do brônquio melhor, tá? Ele chama projeção de intensidade mínima porque ele vai pegar aquilo que tem uma menor intensidade, um menor HU e vai projetar num tamanho maior, ou seja, tem ar aqui dentro dos brônquios, o HU é bem menor em relação ao parênquima pulmonar, e aí a gente projeta isso num volume maior, num tamanho maior, para poder enxergar o trajeto deles. Então, aqui nessa região ventral, eu tenho a porção caudal, e nessa porção aqui, eu tenho a porção cranial do lobo cranial esquerdo, tá? E o lobo acessório eu já mostrei para vocês ali no transversal. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é relativamente comum, principalmente em paciente idoso, é a metaplasia óssea, tá? Então, como que a gente enxerga isso na tomografia? São essas pequenas mineralizações, eu vou passando o meu exame aqui no transversal até eu encontrar um, são essas mineralizações que ficam dispersas pelo parênquima pulmonar, principalmente na região periférica, tá, do parênquima pulmonar, e que elas medem até 3 milímetros de diâmetro, tá bom? É importante a gente identificar e descrever essas mineralizações e não confundir isso com metástase óssea, tá bom? Aqui, achei um. Então, tem um aqui que é bem clássico, ó lá. E ela tá exatamente aqui, nessa região, ó. Aqui, tá? Então, essa estrutura, a gente tem essa ferramenta aqui que a gente pode medir para ver quanto que tá, qual que é o tamanho dela. E essa é uma estrutura que está medindo aí aproximadamente 1,7 milímetros, tá? Ou 0,17 centímetros. Então, até 3 milímetros de tamanho, até 3 milímetros de diâmetro, é considerado normal aí para metaplasia óssea. Também foi por muito tempo chamado de osteomas, mas hoje em dia a gente chama de metaplasia óssea. Então, aqui, nesse caso, esse paciente tem essa metaplasia aqui. É muito comum a gente encontrar mais de uma, tá? Dispersa pelo parênquima. Tem paciente que tem muitas metaplasias, tem paciente que tem pouquinho, tem um ou outro só. Mas quando eu estava separando esse exame para mostrar para vocês, eu vi que ele tinha mais de uma, tá? E sabe que é interessante, Laila, também comentar que quando a gente tem na radiografia, né, os osteomas ou corte de vaso transversal, é interessante mostrar que na tomografia a gente não confunde, né? Se você quiser mostrar, Exatamente, bem colocado isso, porque como a gente não tem a sobreposição das estruturas na tomografia, a gente consegue seguir o trajeto do vaso. Esse exame aqui, ele está com um pouquinho de artefato de movimento, tá? O paciente devia estar com uma frequência respiratória mais alta, por isso que está com essa sensação que o exame está um pouquinho mais borrado. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui essa imagem, ó, essa região aqui. Se você olhar aqui, você pode ter a impressão de que você está se deparando com um nódulo ou com um osteoma, tá? Mas eu vou colocar aqui, bem essa região, olha no sagital. Tá vendo? Ó? É um vasinho, tá? Vou dar zoom aqui, ó. É um vasinho que tá passando. Mas como ele está sendo cortado aqui, vocês vão olhar e vão achar que é uma estrutura nodular, e não é. Então, para fazer essa diferenciação, a gente vai passando o exame, vai rodando o exame para frente e para trás, e vendo essas estruturas mais tubulares, que são os vasos. Aqui tem um aumento de atenuação, que eu não vou comentar hoje, isso fica para um outro Vozes X. Mas a gente segue aqui procurando, então, mais metaplasia óssea para mostrar para vocês. Ó, então a gente achou mais um aqui, nessa região mais dorsal, aqui, ó, do lobo pulmonar cranial esquerdo. E aí, se a gente às vezes está na dúvida, eu dou um pouquinho de zoom e vou colocar meu eixo para ver em outros planos, para ter certeza se eu estou olhando para um osteoma ou para um vasinho, tá vendo? Olha ali no sagital, tá? Aqui no sagital, ele brilha bastante, tá? E no dorsal também. Mas, como eu disse, tem um pouquinho tá um pouquinho mais borrada a imagem porque ele movimentou um pouco. E aí, como que a gente sabe que isso é um osteoma e não é um nódulo metastático, por exemplo, que está no começo? O nódulo pulmonar, na maioria das vezes, ele tem uma atenuação de tecidos moles, ele não tem esse brilho tão intenso que tem a mineralização, tá bom?
existem alguns nódulos que podem mineralizar, que podem calcificar. Então, dependendo da situação e do histórico, você precisa correlacionar aí com os achados da imagem, pode ser que a gente fique na dúvida e tenha que colocar isso no laudo também, tá bom? Que há uma possibilidade disso ser uma metástase. Não tem histórico, é um exame, é um paciente que veio para um outro tipo de avaliação e a gente encontra osteoma, tá mais na periferia, brilha e é um animal idoso, né? A gente tem uma tendência a colocar mais que isso aqui, esse achado condiz com metaplasia óssea e não com metástase pulmonar, certo? Olá pessoal, meu nome é Guilherme e eu sou médico veterinário especialista da Premier Pet. E hoje nós vamos falar sobre a Premier Vet, a nossa nova plataforma de soluções digitais exclusiva para você, médico veterinário. Rápida e prática, a nossa plataforma traz ferramentas que te auxiliarão em sua rotina de atendimento clínico. Soluções como orientação nutricional personalizada, calculadora nutricional, cadastro de pets e tutores, além de informações dos nossos produtos. E tudo isso disponível na tela do seu computador e do seu celular. A plataforma Premier Vet é de fácil navegação, permite a realização de consultas mais assertivas e a recomendação do alimento ideal ao paciente em poucos cliques. E fique ligado, novas funcionalidades em breve. Conte com a Premier Pet, nós somos especialistas em nutrição de alta qualidade para cães e gatos. Então, pessoal, esse aqui é um paciente também de 9 anos, e aí a gente vai fazer o 3D aqui no filtro pulmão, tá? Para avaliar aí um pulmão normal de um paciente idoso. Na radiografia sempre tem uma discussão se o intersticial que a gente vê realmente representa, mas na tomografia a gente não tem essa discussão, porque na tomografia tudo é medido. Então a gente tem uma faixa de HU de normalidade. Então, aqui no transversal, se eu colocar aqui o meu cursor, aqui em cima no cantinho vem um valor negativo. Aqui, ó, tá vendo? Negativo, está em osso, fica positivo. E no pulmão, o que a gente percebe é que a faixa, aproximadamente, a média é menos 850 do normal. Mas ele pode variar aí de menos 701 até menos 950, segundo a literatura. Então, também tem uma interferência em relação a ele estar expandido ou não. Então, se fez uma ventilação antes de começar o exame, né, para a gente ter uma expansão maior do pulmão e menores áreas aí de atelectasia. Então, nesse caso, se a gente colocar o cursor em cima do vaso, vai dar menos 229, isso não está representando a área pulmonar que a gente está vendo. O que a gente pode utilizar de ferramenta, ou é fazer uma área e medir a área toda. Opa, esse aqui não tá legal. Deixa eu ver com esse daqui. A gente pode contornar uma parte e aí medir, e isso vai incluir vasos também. E pode ver que na hora que a gente está passando, às vezes a gente pega volume parcial de tecidos moles. Então, ficou assim, ó, no geral, menos 803 dentro do normal, mas ele está contando também aí toda essa parte dos vasos. Então, o ideal é pensar numa área menor, que a gente consiga ver e aí ter mais certeza desse valor. E com isso a gente mudando, ó, colocando e procurando áreas aí de atelectasia. Como é um exame de tórax, o decúbito é external, então a tendência é ter uma área de atelectasia mais na região ventral, ó, podendo chegar aí a menos 774, já representando o começo de um padrão intersticial, indo para um alveolar até, que reduz esse volume pulmonar e começa a ter aí um padrão ou intersticial ou alveolar. E isso mostra para a gente que é uma parte de atelectasia do pulmão. Tá? Nesse exame aqui é muito interessante, a gente estava falando de osteoma, quando a gente olha para ele, vê uns pontinhos que brilham, diferenciar, porque às vezes é o vaso, né? É muito raro isso acontecer. Nesse exame aqui que a gente reparou que tinha uns vasos que estavam brilhando mais. E aí isso pode realmente confundir com um osteoma, mas é o que a professora Laila comentou. É só pôr no outro plano, você escolhe o outro plano e você consegue seguir e ver que é um vaso, diferente aí do osteoma.
Se vocês notarem, é um pulmão que está mais granulado, mais cinza para o nosso olho. Então, o olho, né, na hora de avaliar o pulmão na tomografia, ele pode enganar a gente. Então, a gente tem que seguir o HU. Então, para pulmão normal é isso, pessoal. Eu acho legal comentar aí para o pessoal que, como você comentou, essa telectasia aí está na região ventral, porque esse paciente está no decúbito ventral. Quando você está avaliando, por exemplo, o exame de coluna, que na maior parte das vezes o paciente está em decúbito dorsal, esse aumento de atenuação, essa área mais esbranquiçada do pulmão, vai ficar naturalmente mais na região dorsal dos lobos pulmonares. Tá? Então, prestar bastante atenção nisso, tá? Olha a Karina mostrando aí essa área mais esbranquiçada do pulmão. E aí, uma coisa que pode gerar dúvida nas pessoas é o seguinte: ah, mas a telectasia não está relacionada à perda do volume desse pulmão? Sim. Mas, nesses casos, quando a telectasia ela é discreta, a gente não consegue perceber muito essa redução de volume. Quando que a gente vai perceber uma redução de volume maior? Quando tem, por exemplo, líquido livre ou pneumotórax, tá? Que aí você vê uma telectasia secundária a esse problema, não relacionado ao decúbito, tá? Então, quando essa telectasia é decúbito dependente, a gente não chega a perceber uma perda de volume muito grande, tá? E isso, na grande maioria das vezes, esse tipo de telectasia, apesar de poder prejudicar a nossa avaliação, não prejudica o animal na maior parte das vezes, tá? Não é porque o animal está horas e horas em decúbito que ele vai formar essa telectasia. Ele deitou ali o suficiente só para fazer o procedimento anestésico e rodar o exame. E mesmo assim a gente encontra. Então é um fenômeno que começa a aparecer na tomografia precocemente, rapidamente. Tá bom? Não é para entrar em pânico, falar, meu Deus, ele está com a telectasia, eu preciso entubar, oxigenar, nada disso. Certo? Só finalizando, eu acho que é importante na hora que você está adquirindo as imagens, na hora que você percebe que está ou com algum artefato de movimento ou com muito artefato aí da telectasia por decúbito, é pedir para o anestesista ou ventilar ou recrutar, dependendo do que o paciente permitir, para que você tente expandir mais e oxigenar esse pulmão e aí ter essa interferência menor aí do decúbito. É isso. Muito bom. Então, esse foi o Vozes X, com aí as alterações relativamente normais que a gente encontra nos pacientes, principalmente nos pacientes mais idosos, que é a maioria, né, dos nossos clientes, né, dos nossos pacientes que vêm fazer o exame de tomografia, tem uma idade mais avançada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de deixar um comentário se você gostou ou não e seguir o nosso canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.